Fala galera, mais um dia aqui para nosso review aqui da Game House. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Pauleta e eu estou aqui com o Edão. E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Ó, hoje a gente vai falar sobre o Star Wars Outlaws, né? Principalmente o Edão, né? Que ele teve a experiência para jogar, né? Mas antes, vamos seguir na vinheta. Vamos lá, hein? Edão, pô, a sua experiência com Outlaws, eu sei que você, pô, nós dois estávamos esperando esse jogo e você teve, né, o prazer de começar a jogar ele. Então, assim, quando você conseguiu jogar, como é que foi o primeiro contato com ele? Como é que foi o primeiro contato com o jogo? Cara, assim, primeiramente eu tenho que falar, eu sou muito fã de Star Wars, eu adoro Star Wars. Todo esse universo de Star Wars eu acho maravilhoso, né? E o Outlaws, pra mim, ele foi uma grata surpresa, né? Uma baita surpresa também, porque é o seguinte, Star Wars Outlaws, né, pra quem por acaso não chegou a muito pesquisar, ele é um jogo que ele pega muito uma parte de Star Wars que não é tão explorado assim, que é o submundo do crime, né? Vamos dizer assim, né? As facções, os clãs, né? E tudo mais. Então, o Star Wars Outlaws, ele pega essa parte de Star Wars, né? A gente tá muito acostumado de ver Jedi, de ver os Mandalorianos, né? Também, mas tem uma parte do universo Star Wars que é muito bacana, que é o submundo, né? Então, a gente tá falando de Jabba the Hutt, pra quem viu aí os filmes clássicos, né? Boba Fett também. Então, toda essa parte do crime, né, de Star Wars é basicamente aonde é ambientado todo esse jogo. E é uma baita surpresa, um jogo muito divertido, muito legal. Gostei bastante. Então Edão, a gente tá aqui transmitindo aqui a gameplay, né, do jogo, né, que você jogou durante a live, né? E a gente sabe que teve outros jogos do Star Wars, né? Vários jogos, e esse aí tem uma pegada um pouco diferente, né? Um pouco mais shooter, né? Um pouco mais. Tem um pouquinho de stealth também, mas eu vou deixar pra você me explicar direitinho como é que foi, como é que é a gameplay desse jogo, né? Então, realmente, a gente teve aí uma grande mudança aí, né? A gente tá muito acostumado com o Star Wars Jedi Fallen Order, né? E o Jedi Survivor, que é uma coisa mais. Uma coisa meio que Souls-like, né? Uma parada mais ação, né? E tudo mais. E o Star Wars Outlaws é um pouco diferente, né? Ele é mais um jogo de exploração, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado com os outros jogos de Star Wars. E ele é muito focado no stealth, ele é muito focado na ação, na exploração, né? Então, ele tem justamente o foco nisso. Ele é um jogo assim, para quem tá acostumado a jogar jogos da própria Ubisoft, né? Porque esse jogo foi distribuído, né? Foi publicado pela Ubisoft. Quem tá acostumado aí com jogos da Ubisoft vai ver que tem ali uma certa familiarizada, né? Tem mecânicas, né, muito parecidas, né, com os próprios jogos de Assassin's Creed e tudo mais. Mas esse jogo ele dá uma diferenciada justamente por conta do universo, né? Do universo Star Wars, que tá muito presente dentro ali dos mapas, de todos os itens que você coleta, dos personagens e tudo mais. Mas especificamente da gameplay, eu achei muito interessante. A gente nunca teve assim um Star Wars focado exclusivamente na exploração, né? A gente pode até argumentar aí com a série The Force Unleashed, né? Que era uma parada mais na exploração também, mas era muito mais focado na ação, né? Não era mundo aberto, né, também. E inclusive esse é o primeiro Star Wars de fato mundo aberto que a gente tem, né? O Jedi Fallen Order e o Survivor é uma coisa mais áreas abertas, né? Não necessariamente mundo aberto. Então isso é muito interessante, né? Então a gameplay ela acompanha, né, a nossa personagem, a Kay Vess, né? E ela não tem nenhuma outra habilidade assim, entre mil aspas, tá, gente? Sobrenatural, a força. Não, ela é realmente uma personagem humana, ela é completamente normal, né? Então ela tem ali as suas fraquezas, né, e tudo mais, tem as suas habilidades com blasters, né, e também com a pilotagem de naves, etc. Então, toda essa parte de gameplay é muito interessante, principalmente quando a gente está, por exemplo, invadindo uma base imperial ou a gente tendo que ali entrar em uma base de alguma facção específica, né? Por exemplo, a facção dos Hutts ou algumas outras que também existem dentro do jogo. E tem todo aquele lance do stealth, de você também usar o Nyx, que é o bichinho, né, de estimação que a Kay ela tem. E o Nyx, ele praticamente serve para isso, né, para você distrair os inimigos, para você desabilitar e habilitar portas, desabilitar alarmes, né? Então tem toda essa facilitação, né, para você, toda essa facilidade para você
colocar ali, pra você invadir uma base e tudo mais. Então é muito interessante. Mas o que é mais divertido ainda é justamente a parte das naves, né? Você consegue pilotar a sua nave e você tem ali uma gameplay até um pouco parecida com aquele Star Wars que lançou, que era exclusivamente de naves, né? O Star Wars Squadrons, né? Que ele é um jogo exclusivamente de combate de naves. Então você teria uma gameplay até bem parecida com os Squadrons e é muito interessante, né? O que eu posso falar assim mais da gameplay do Outlaws é que ele é muito. Ele não tenta sempre se exceder, né? Ele não tenta exceder ou te dar muita coisa, né? Ele sempre deixa ali num nível que dê pra todo mundo poder se divertir, todo mundo aproveitar e todo mundo jogar esse jogo que tá bem interessante. Em termos de gameplay, tá bem legal. Pô, no âmbito da história, né? Porque a gente, o Star Wars sempre teve uma visão mais ampla na questão da história, né? Sempre é importante ter na Uhum. história, até dos outros jogos que você citou, né? Então, tipo, como é que tá a história do jogo? Tá boa a história do jogo? Tipo, te atraiu mais também? Ou Uhum. é mais do mesmo? Como é que você chegou na... O que você achou, né, na história do jogo? Então, eu assim, eu sou, né, como eu sou muito fã de Star Wars, eu vou, né, puxar bastante saco pro Star Wars. E eu gostei muito da história, né? Ele se passa, né, pra quem por acaso tem essa dúvida, o Star Wars Outlaws, ele se passa entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, né? Então você tem ali justamente a ascensão por exemplo, do Jabba the Hutt, né, a ascensão ali dos crimes, né, e tudo mais. Mas você tem ali um período ali de Star Wars muito interessante. A história é muito boa, né? A história ela tem ali tem seus pontos altos, seus pontos baixos. Ela não te tenta. Ela não tenta trazer algo muito grandioso ou muito extraordinário, né? Diferente, por exemplo, do Jedi Fallen Order, né? Justamente dessa franquia, porque lá eram outras questões, né? Lá você tinha personagens, né, justamente lidando com questões de Jedi, com a força, etc. Aqui a gente tem uma história até um pouco mais simples do que a gente está acostumado com Star Wars, mas é muito legal, né? A personagem Kay Vess, ela é uma personagem que a gente até consegue se identificar um pouco, né? Ela é bem diferente do que a gente está acostumado de Star Wars também. Ela não é necessariamente uma heroína ou uma vilã, ela é mais uma anti-heroína, né? Uma personagem que ela já fez bastante coisa, já roubou, já matou também algumas pessoas. Então ela não é necessariamente 100% uma heroína, mas é bem legal como as coisas vão se desenrolando, né? Até por conta, inclusive é uma coisa que é bem interessante desse jogo especificamente, é que ele tem um sistema de você ter que sempre trabalhar para outras facções, né? No sentido de cada facção tem ali um medidor e esse medidor ele te mostra se você tem um relacionamento muito bom, por exemplo, com a facção dos Hutts ou com a facção dos Akivas, né? Com o clã Ashiva, na verdade. Né? Então você tem ali meio que um medidor te falando, você tem um relacionamento muito ruim com os Pikes, né? E o que isso significa? Isso significa que quando você for, por exemplo, para uma base de uma facção específica, você não vai ser bem recebido, né? Você vai ser interpretado como um invasor, né? Diferente, por exemplo, de você fazer várias missões para um determinado clã, né? Uma determinada facção, e aí você consegue conquistar a confiança dos soldados, dos chefes, etc. E aí você consegue ter acesso às bases. Então isso é bem legal. E isso é diretamente conectado com a história, né? Então, por exemplo, se você tem ali, se você tá numa situação onde você tem que invadir a base de um outro clã ou de uma outra facção, você tendo um bom relacionamento com esse clã ou com essa facção, você já fica melhor. Você já consegue invadir a base melhor, você não precisa necessariamente se esconder, você consegue passar ali e tudo mais. E isso tá diretamente ligado à história, né? Então, enfim. Inclusive, se você é fã de Star Wars, né? Fã dos personagens clássicos de Star Wars, vocês vão se surpreender muito. Tem muitos personagens, obviamente não vou falar para não dar spoiler, mas tem muitos personagens já da era clássica de Star Wars que vocês vão encontrar. Vai ser muito bacana. Então vocês vão ter muitas surpresas em relação a isso. É bem bacana. Teve muita gente que falou na questão também do mundo aberto, né, que você tava falando agora. E durante a gameplay, né, tu sentiu que é um mundo vasto, um mundo aberto, ou ele é um mundo aberto especificamente? Tipo, ele é um mundo que você tem um mapa muito grande, ou é um mundo que ele é um mapa, digamos assim, mediano, aí você tem vários mapas, né, como o próprio The Witcher, né? The Witcher ele é um mundo muito aberto, é um mapa grande.
Só que Uhum. ele tem vários pontos, né, do mapa que você faz transições, né? Então, assim, o Star Wars, ele tem um pouquinho disso ou não? Ele é Então, mundo aberto mesmo, assim. Então, o Star Wars Outlaws, ele tem mais de um planeta, né? Então Uhum. você visita outros planetas dentro do jogo, né? Inclusive um desses planetas não é spoiler, porque isso já tá nos trailers e tudo mais. Um desses planetas é Tatooine, né? Que é justamente o planeta que a gente mais vê no universo Star Wars. Então, alguns planetas, né? Eles têm essa questão do mundo aberto, né? Ele é realmente ali um mundo mais aberto. Não é um mundo aberto assim, não espere um mundo aberto no sentido de ser um No Man's Sky ou um Starfield ou algum jogo que tenha um mapa gigante. Ele tem um mapa grande, mas ele não é tão grande assim. Ele tem ali os seus pontos mais cheios, né, ali de NPCs, de lojas, etc. Mas tem muitos lugares onde estão vazios, né? Principalmente o primeiro planeta, né? O primeiro planeta que você vai, ele justamente tem uma área bem aberta, bem ampla, né? Você consegue ver ali uma dimensão grande, mas muitas dessas áreas desse planeta são lugares vazios, né? Você não vai encontrar alguma atividade para fazer, porque ele fica mais concentrado na cidade, né? Vamos dizer assim, né? Na parte central da cidade desse planeta que você vai. Então, assim, ele é um mundo aberto, ele é bem vasto, mas ele não é necessariamente tão cheio de atividades ou tão populoso assim para você poder explorar, etc, né? Essa que é a parte ruim do jogo, né? Você tem planetas muito grandes que você pode explorar, mas não tem tanta coisa para você explorar assim, né? Seria muito interessante você ter, por exemplo, você ir para Tatooine e você encontrar outras side quests, né? Outras missões secundárias, né? Que você pode tentar ali conquistar, talvez ali pegar ali um equipamento novo, algo assim. Isso existe, mas é muito pouco, né? Tem pouquíssimas side quests especificamente nesse sentido, né? Mas o mundo aberto tá ali, né? Ele só não é tão preenchido quanto a gente gostaria, né? Um desses planetas, inclusive, ele nem é tão mundo aberto assim, ele é só uma área mesmo, né? Ele não tem ali uma área vasta, né, e tudo mais. Então, como eu falei, existe um mundo aberto, mas ele não é tão populoso ou tão interessante de se explorar quanto a gente gostaria. Isso eu acho que é um dos poucos pontos negativos que eu tenho sobre esse jogo. Entendi. Não, mas uma outra dúvida que eu fiquei, Eda, porque eu ainda não joguei o jogo, né? Então, uma outra dúvida que eu tava, né? Já que você tem jogado, né? Jogou bastante ele, né? Inclusive, a gente tá assistindo a sua live aqui, né? Repito, né? O que que a variação de equipamento, por exemplo, armas, né? Ele tem muita variação de armas, né? Tipo, eu vi que ela usa vários blasters, né? Mas tem arma branca, né? Tem uma variação boa de armas, assim, equipamentos? Então, o principal arsenal que a Kay Vess tem, né, a protagonista, ela Sim. tem tipo uma pistola, né, tipo um blasterzinho que ela pode usar. Mas o que é legal é que esse blaster, ele é personalizável, né? Ele é customizável. Então, durante a história, durante o desenvolvimento da história do jogo, da progressão do jogo, você acaba ganhando modificadores que transformam esse blaster em outros tipos de tiros. Você pode pegar outros tiros, né? Por exemplo, se você encontra um droid, né? Um droid ele não vai tomar dano de um tiro normal, né? Que normalmente acertaria aí um ser humano ou uma outra criatura e tudo mais. Então você tem que ter ali um tiro específico que vai acertar justamente só os droids. Por outro lado, o que eu achei essa pegada interessante, mas você consegue usar outros blasters também. Você tem ali como se fosse tipo rifles, né, que você pode pegar. Tem também tem tipo lança-granadas, né, e tudo mais. Mas essas armas você não consegue deixar com você, né? No sentido de que assim, se você achou pelo cenário, é bom você usar, porque você não consegue pegar aquele blaster e levar para algum outro lugar se você quiser, né? Então é uma coisa muito mais de sobrevivência do que você, né, ter ali vários arsenais de armas e tudo mais. Então, você consegue sim utilizar outras armas dentro do jogo, mas você não consegue ficar com as armas, né? A única arma que você fica mesmo é o blaster, né? É o único que você consegue ficar, né? Essa pistola que ela tem e que você consegue customizar ela de outras formas diferentes. Sobre armas brancas, infelizmente a gente não tem, né? A gente mais vai no soco mesmo, né? O que gera ali umas cenas muito engraçadas, né? Principalmente quando você vai invadir, por exemplo, uma base imperial no stealth, né? E você vai derrubar um Stormtrooper, né?
A gente tá acostumado de ver ali o Stormtrooper com aquela armadura branca, né? Que é toda ali. E aí a Case ela dá um soco na armadura ali do Stormtrooper, ele cai, né? A gente tem que ter ali um pouquinho de suspensão de descrença pra acreditar que aquela armadura não tanca um soco, né? É impressionante. Mas é legal, é divertido. Mas armas brancas a gente não possui, né? Não tem outras armas assim pra você utilizar, né? Até por conta da proposta do jogo, né? De ser uma parada mais pé no chão, né? Eu acho que é o Star Wars mais pé no chão, né? Mais humano, entre aspas, que a gente teve, né? Então a gente só tem coisas mais básicas mesmo. Graficamente também você curtiu também o gráfico do jogo, né? Porque assim, o Uhum. jogo é da Ubisoft, né? Então tem muitos gráficos que geralmente a Ubisoft tem uma engine, né, que ela usa e tal. E às vezes elas reutilizam algumas questões gráficas e tal. Assim, e você gostou do gráfico? Ficou bem legal, a ambientação ficou muito boa, né, do jogo. Eu pessoalmente, tá? E eu tô dando só a minha opinião, tá, gente? Mas eu pessoalmente gostei muito do visual do jogo. Eu acho que o que atrai mais não é nem a fidelidade gráfica, né? Ou seja, o jogo tá assim, mais realista ou algo assim. Mas eu acho que toda a parte artística do jogo, né? A construção das cidades, né? A construção justamente das bases que você invade, até a construção do próprio mundo também. Isso é muito bonito, né? Quando você, por exemplo, vai para uma estação espacial, né? Quando você tem ali uma estação espacial que ali você fala com seus contatos para fazer missões, todo aquele lugar, né? Tem certas estações espaciais que tem ali cantinas, né? Que você consegue ficar. É muito legal você ver ali, né? Star Wars, né? Ele bem vivo, né? Você encontra ali seres humanos, né? Pessoas de outras raças, né? Tem outras criaturas também que estão ali justamente dentro desses lugares. E é muito bacana, assim, né? Eu gostei mais da ambientação do jogo, né? Principalmente quando você vai pra Tatooine, né? Acho que Tatooine é o planeta que mais, né? Como eu falei, é o planeta que a gente mais visita em Star Wars, seja filmes ou séries ou tudo mais. E é muito legal você ver Tatooine ali, tipo, toda, você podendo explorar ela inteira, se você quiser. Isso é muito legal. Mas graficamente falando, né, questão de fidelidade gráfica, eu particularmente achei um jogo bonito. Ele não é tão assim, tão bonito no sentido de nítido ou ter uma qualidade absurda quanto até outros jogos também de Star Wars, né? Se você pega, por exemplo, o Jedi Survivor, que é o jogo mais recente dessa franquia do Star Wars Jedi Fallen Order, né, e tudo mais, você vai ver que o Jedi Survivor ele tem ali uma fidelidade gráfica muito melhor, né, mais bonito do que o Outlaws, né? Mas o Outlaws ele é muito bonito sim ali, você tem a personagem, né, ela tem cabelos longos, né? Então, quando você passa ali em um planeta que tem muito vento, né, você vê ali o cabelo dela se mexendo, né? Quando você vai, por exemplo, para Tatooine, você vê ali o vento arrastando as areias, né? Porque é um planeta desértico, né? Então você vê ali as areias se mexendo. Então, enfim, é muito legal, é muito bacana. Mas o meu destaque pelo gráfico é mais a questão da ambientação, né? O jeito que eles construíram os planetas, os mundos, as cidades, né? Cada lugarzinho assim que você visita é muito bem construído. Isso é muito bacana. Bom, gente, essa aqui é a nossa review, né? Quero agradecer o Edão por trazer a review do jogo, do Star Wars Outlaws. E também, se vocês quiserem adquirir o jogo, tem gift card lá na nuvem, né? E vocês podem ir lá no site da nuvem e comprar gift card, né, pro jogo, tanto para Xbox quanto para PlayStation, para poder vocês adquirirem o jogo aí que tá disponível aí para esses dois consoles e principalmente para PC, né? Quero agradecer muito novamente o Edão. Se quem puder se inscrever no nosso canal aí, eu agradeço. Se inscreva aí no YouTube, dá essa força aí pra gente trazer mais review pra vocês. E é isso. Muito obrigado, galera. Valeu, muito obrigado. Fui. Valeu, gente!